No episódio do Neurotalks de hoje, vamos unir o mundo das animações à neurologia, através do comportamento elétrico e das travessuras de um dos personagens mais icônicos da TV, Bart Simpson. Mesmo dentro da cultura pop, encontramos personagens cujas características se alinham a condições neurobiológicas do mundo real. No caso de Bart, sua hiperatividade, impulsividade e dificuldade em manter o foco fazem dele uma figura frequentemente associada ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Em um dos episódios da série, Bart chega a ser diagnosticado com a condição e recebe um medicamento chamado Concentratus, uma paródia da Ritalina. Ainda que de forma exagerada e cômica, essa abordagem levanta questões reais sobre o transtorno, suas manifestações e os desafios enfrentados por quem convive com ele. Hoje, vamos entender melhor o que acontece no cérebro de quem tem TDAH, quais são seus impactos e como a ciência enxerga essa condição. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica nesse episódio de Neurotalks, com a participação especial dos doutores Francisco Scornavaca e Ricardo Sukienick. Não esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, @neurotalks.ufspa, e mandar suas perguntas e comentários. Meu nome é Viviane Miller e estão comigo as colegas Maria Fernanda e Gabriela Sorato. Nós somos estudantes de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e mediaremos essa conversa com os doutores Francisco e Ricardo. O primeiro convidado de hoje é o Dr. Francisco Scornavaca, médico com formação pela URGS e doutorado em Ciências Médicas pela mesma instituição. Atualmente, é professor adjunto e chefe do Departamento de Pediatria da UFSPA. Sua atuação é voltada para a neurologia pediátrica, com especial interesse em epilepsia, cefaleia e outros distúrbios neurológicos infantis. Nosso segundo convidado é o Dr. Ricardo Sukienick. Ele possui graduação em Medicina pela UFSPA, mestrado em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp e doutorado em Ciências Pneumológicas pela URGS. Além disso, tem pós-graduação em Ensino Médico pela FAIMER, UFCE. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Pediatria da UFSPA e coordena o Ambulatório de Desenvolvimento Infantil do Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre. Sua atuação clínica é focada principalmente em pediatria geral e desenvolvimento infantil. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de facilitar informações sobre as principais doenças relacionadas com o sistema nervoso, de maneira breve, prática e acessível. Esse projeto tem como coordenador o Dr. Paulo Valdeci Vorme, professor na UFSPA e chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital São José da Santa Casa de Porto Alegre. Quando falamos em TDAH, muitas pessoas associam o transtorno apenas à dificuldade de concentração, mas sabemos que ele envolve uma série de alterações no funcionamento cerebral. O que acontece no cérebro de uma pessoa com TDAH? Quais regiões estão envolvidas e como essas alterações impactam o comportamento e a cognição? Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, quando estão ouvindo esse podcast. Eu sou o professor Francisco, vou começar a falar um pouquinho, junto com o meu colega professor Ricardo, sobre o TDAH e responder a pergunta, Enfim, o TDAH ele é um transtorno multifatorial, tanto com questões, envolve tanto questões anatômicas quanto questões de neurotransmissores, tá? A gente tem várias áreas do cérebro, entre elas a gente destaca o córtex frontal, córtex pré-frontal, córtex parietal, córtex occipital. Todas essas regiões do cérebro estão envolvidas, tá? Existem até estudos novos que mostram até, na maioria dos pacientes, áreas de hipoperfusão cerebral, com estudos de perfusão em alguns pacientes que têm TDAH. Em termos de neurotransmissores, a gente tem alguns neurotransmissores envolvidos, Entre eles se destacam a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, que são transmissores que fazem parte do sistema atencional da pessoa, e isso impacta, basicamente no comportamento e na cognição. Por quê? No comportamento, alguns desses neurotransmissores, eles atuam como freio para impulsos e outros para objetivação do foco. Eu sempre falo nas minhas aulas que para a gente ter concentração, a gente tem que fazer duas coisas básicas. Primeiro, focar num determinado ponto e segundo, desligar dos estímulos exteriores. Então esse é um processo muito complexo que faz do que a pessoa tenha essa capacidade de se concentrar e aprender.
Complementando e já agradecendo o convite também, é muito importante que a gente entenda que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, através dessas alterações dos neurotransmissores que o professor Francisco colocou, trazem 3 sintomas que são primordiais no transtorno: a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Mas na imensa maioria dos casos não traz alteração na cognição. É muito importante também que a gente tenha noção de que esses sintomas, que são muito comuns para todas as pessoas, no caso do transtorno, tragam prejuízo, principalmente na vida acadêmica e na vida social e comportamental. Então, desde o início, a gente vai perseguir principalmente os critérios diagnósticos. E a descrição de que esses sintomas estejam trazendo prejuízo são fundamentais. Muitas crianças são agitadas ou têm dificuldade em se concentrar, mas isso nem sempre significa que elas têm TDAH. Quais são os sinais de alerta que realmente indicam a necessidade de uma avaliação médica? Eu acho que o professor Ricardo, na outra pergunta, ele já colocou a dica, né? A avaliação, ela se baseia quando a criança tem prejuízo, né? Quando a gente diz que uma criança tem um transtorno, ela tem um prejuízo da sua vida cotidiana causado por isso. A gente tem que ver se esse prejuízo ele ocorre em vários e múltiplos ambientes. E a partir disso, a gente consegue pensar no diagnóstico. Uma coisa muito importante que a gente tem que se lembrar que a criança ela tem um comportamento naturalmente desatento e hiperativo antes da idade escolar, ou seja, antes de 6 e 7 anos de idade. É claro que ela pode ter um TDAH, um transtorno que ela tem, né? Mas a gente tem que prestar atenção se isso está adequado para a faixa etária do paciente ou se ele não está adequado para a faixa etária do paciente. Concordo plenamente com o professor Francisco. E só lembrando que a imensa maioria das crianças que chegam para a gente, principalmente em idade pré-escolar, vem com queixa de hiperatividade e, na verdade, elas têm atividade. Ou seja, as crianças têm muita energia, gostam de correr, gostam de pular e, muitas vezes, os pais é que não têm paciência ou não conhecem a natureza dos seus filhos ou não estavam preparados para terem uma atividade que já estavam desacostumados. Às vezes, para a gente ter noção e como o diagnóstico é eminentemente clínico, se esse prejuízo existe ou não, a gente tem que levar mão da opinião dos professores, da escola, às vezes, como o professor Francisco colocou, de outros ambientes, como um professor de natação, um professor de judô, ou da professora de inglês. Ou seja, a gente tem que olhar esses ambientes e cenários que a criança frequenta no seu dia a dia. Às vezes é mais fácil quando existe uma reprovação, mas às vezes é um pouquinho mais sutil quando a criança não atinge o seu potencial cognitivo esperado e a gente não está entendendo o porquê. O TDAH é frequentemente diagnosticado na infância, mas muitos adultos também descobrem que têm o transtorno mais tarde na vida. Como o diagnóstico é feito em diferentes faixas etárias? Quais sinais podem passar despercebidos na infância e só se tornarem evidentes na vida adulta? Boa pergunta, né? Então, como eu havia falado, né, a gente tem que sempre comparar com a faixa etária esperada. Então, no adulto, uma coisa que chama atenção, apesar de minha formação ser de neuropediatra, mas eu posso falar mais dos adolescentes, então, são as comorbidades, tá? Muitas vezes transtornos de ansiedade, transtornos de sono, transtornos de humor, de um modo geral, eles podem estar maquiando ou mimetizando sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou muitas vezes a gente pode ter essas coisas juntas, né? Então a gente pode ter um TDAH associado a um transtorno de ansiedade, por exemplo, tá? Algumas coisas nos auxiliam, né? A gente tem os critérios diagnósticos do DSM-5, tá? Que a gente espera que o paciente tenha sintomas antes dos 12 anos de idade. E durante a fase escolar, a gente sempre pergunta como é que esse adolescente, como é que esse adulto era lá na infância. Se ele era o guri que distribuía, por exemplo, o material escolar para toda a turma,
ele ia para casa e deixava metade dos materiais na escola, ou se de repente no meio da aula ele levantava e saía para fazer uma outra atividade. Então a gente já consegue ver esses comportamentos, né? Ele é um diagnóstico clínico que muitas vezes, até por causa dessas comorbidades, ele é desafiador. Então a gente tem alguns instrumentos, tem algumas escalas, né? Tem escalas de adulto, a gente usa em pediatria o SNAP-4 para tentar nos orientar no diagnóstico. Mas como o professor Ricardo falou, esse é um diagnóstico clínico, são ferramentas de auxílio. Então, o profissional, ele tem que estar estudando, ele tem que estar acostumado a lidar com esses casos para tentar chegar no diagnóstico mais preciso. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que aqui também é um transtorno do neurodesenvolvimento e que ele vai ter manifestações desde a primeira infância, desde os primeiros meses, até a vida adulta, ou seja, ninguém se transforma em TDAH do nada ou de repente. Tem que ter sintomas na primeira infância e principalmente antes dos 6 anos. Não é muito comum o bebê já ser com uma irritabilidade, ser muito chorão, e é claro que a gente não consegue às vezes fazer esse diagnóstico, mas é muito comum essa demanda que o bebê traga já chamar a atenção para um transtorno do neurodesenvolvimento. Da mesma forma, um dos conceitos em pediatria que a gente tem é da criança acidentável. Por exemplo, é muito comum uma criança ser frequentadora assíduo das salas de emergência e urgência e ninguém se dá conta de que às vezes aquilo é já uma manifestação de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, para as pessoas, a gente tem que olhar sutilmente se aquela criança está trazendo sinais um pouco diferentes que a maioria das crianças do seu meio ou não. É claro que na primeira infância chama mais atenção a hiperatividade, ela que normalmente dá mais sinais, e na vida escolar, por dificultar muito a vida acadêmica, chama mais atenção a desatenção. O tratamento do TDAH costuma envolver uma combinação de medicamentos e terapias comportamentais. Quais são as principais abordagens terapêuticas disponíveis hoje? Então, hoje a gente tem 2 principais caminhos, né? Nós temos a terapia farmacológica e nós temos a terapia comportamental, né, para tratamento do TDAH. Da terapia, porque é uma doença, um transtorno, que ele é um transtorno biopsicossocial. Então, tu tem que ter a biologia, tu tem que ter a parte da psique, né, da organização do paciente, e o meio social também influi na piora ou na atenuação dos sintomas. Como tratamento farmacológico, a primeira escolha ainda são os estimulantes, tá? Entre eles a gente destaca o metilfenidato, que é comercialmente o mais famoso é a Ritalina, e a gente tem outras alternativas caso haja falha, né? Como a tomoxetina, que entra como uma segunda escolha, principalmente para quem tem sintomas colaterais, danos colaterais da medicação, mas tem inúmeros medicamentos que a gente pode usar, porque lá no início, lembra que eu tinha falado que envolve vários neurotransmissores, então desde inibidores de captação da serotonina, né? Então a gente tem uma gama de medicações que a gente pode usar. Lembrando que quem responde melhor normalmente são os estimulantes. E a terapia cognitivo-comportamental, que é uma parte da terapêutica que a gente utiliza, ele ajuda esses pacientes a lidarem com esses desafios, né? Então acaba sendo também um método adicional, né? Junto com a terapia farmacológica, que ajuda bastante para esses pacientes. Principalmente se a gente pensa, como o Dr. Ricardo falou, né? Em crianças muito jovens, né? Então, que inclusive é recomendado não a terapêutica farmacológica no primeiro momento, mas sim a gente começar a pensar, quando a gente não tem o diagnóstico fechado de TDAH, porque tem muitas coisas do meio que podem estar influenciando nesse comportamento da criança, que não necessariamente seja um TDAH, ou pode ser um TDAH com um grau mais leve, né? Dentro disso que o professor Francisco colocou, que a gente chama de tratamento multimodal, é muito importante que cada fato que cerca a criança esteja apto a poder ajudar. Desde uma família que se organize
entenda de que sua criança tenha um transtorno, isso é baseado, ou seja, ele não faz aquilo porque ele quer, ele faz porque é o único meio que ele consegue, até uma escola parceira que tem que tentar diminuir os estímulos da criança e aumentar os pontos positivos, por exemplo, tirando a criança do lado da janela, trazendo ela para auxiliar da professora, ressaltando e edificando as coisas boas das crianças. É muito comum que a gente use atividades recreativas esportivas, tipo judô, karatê, escoteiros, artes marciais, para que a criança tenha uma disciplina. É muito importante que a família se organize e crie uma grade do dia, onde alguém vai auxiliar a criança a se organizar, alguma coisa que seria natural para a maioria das crianças. As crianças com transtorno de déficit de atenção precisam que alguém guie elas pela mão, principalmente nas fases mais precoces. E também, claro, que a medicação, como o professor Francisco, hoje a grande maioria dos estudos, a imensa maioria dos estudos diz que uma vez feito o diagnóstico com precisão, eu não dar remédio, eu tiro do meu paciente uma chance dele melhorar, e eu dar remédio, eu aumento a chance dele minimizar os sintomas. Além da medicação e da terapia, mudanças no estilo de vida podem ajudar bastante no controle do TDAH. Quais hábitos, técnicas ou adaptações na rotina podem beneficiar indivíduos com o transtorno? Além do que foi falado anteriormente, a gente sabe que a prática de exercício físico moderado tem se mostrado de grande auxílio para mitigar esses sintomas que o paciente tem. Outra, a alimentação, uma alimentação balanceada, né? Tem alguns estudos que falam sobre consumo de vegetais, verduras, aquilo que todos nós deveríamos fazer, né? Também ajuda. E também sono, né? Uma boa higiene de sono, um sono reparador, um sono que a pessoa realmente descanse, também ajuda bastante a diminuir os sintomas do paciente com TDAH. Das coisas importantes é sempre a gente ter noção que no transtorno do neurodesenvolvimento a gente tem que evitar de que se coloque algumas carapuças que são muito comuns da nossa cultura, tipo a criança endiabrada, a criança que não vai dar certo, a criança que é incapaz ou que é desastrada. Isso, na maioria das vezes, traz um prejuízo à autoimagem da criança, que é muito importante que os pais e a família como um todo, e a escola também, se dê conta de que muitas vezes a gente está jogando a criança para baixo e diminuindo a autoestima. Isso pode trazer algumas consequências. Então é muito importante que a gente tenha sempre uma atitude positiva e acolhedora de qualquer criança com transtorno do neurodesenvolvimento. Nos últimos anos, temos visto um aumento no número de diagnósticos de TDAH. Isso significa que estamos diagnosticando melhor ou há um risco de excesso de diagnósticos? E, por outro lado, ainda há casos em que o transtorno passa despercebido? Sim, como a gente havia falado, né, a grande questão são as comorbidades e de transtornos que têm características que mimetizam o TDAH. Tem estudos publicados, agora tem um estudo australiano, um pouco recente, que fala que, na real, a gente tem mais ou menos uma estabilidade daqueles casos que são verdadeiramente diagnosticados como TDAH. Então é muito importante, principalmente para casos leves, né? Então, de a gente lançar mão até de terapia não medicamentosa antes de a gente fechar um diagnóstico final para beneficiar esses pacientes. A gente tem, né, todo diagnóstico na medicina que ele acaba tendo uma influência importante, ele acaba ficando, como existe uma moda também entre os médicos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não, a pessoa tem qualquer dificuldade, então ela é um TDAH. Não. Então por isso que o diagnóstico multidisciplinar, o diagnóstico feito em várias consultas, utilizando ferramentas, utilizando instrumentos, eles nos ajudam a ter uma precisão maior, né, a fim de a gente também possa lançar as terapias medicamentosas, principalmente as medicamentosas, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira com uma acurácia maior. Concordo plenamente, professor Francisco. A gente tem visto esse fenômeno
casualmente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do superdiagnóstico, onde principalmente as pessoas confundem o sintoma, hiperatividade e desatenção, que podem ter várias causas com o próprio transtorno. Então é muito importante que a gente siga os critérios diagnósticos. São critérios diagnósticos, a gente já citou alguns aqui. A criança tem que ter os sintomas em todos os cenários, tem que ter no mínimo 6 meses de duração. Eu tenho que ter começado os sintomas no mínimo antes dos 12 anos de idade. Esses sintomas, como a gente ressaltou lá no início, tem que trazer o prejuízo, e é muito importante que eles não possam ser explicados por outra situação. Por exemplo, em pediatria é relativamente comum a gente ter depressão infantil, tanto com hiperatividade como desatenção, como um exemplo. Na outra mão, também a gente tem visto por pesquisas, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, de que existe um subdiagnóstico. Crianças que não estão alcançando seu potencial cognitivo poderiam ter um desempenho social e acadêmico melhor, e o diagnóstico está passando desapercebido. E assim, chegamos ao final do episódio. Francisco e Ricardo, agradecemos por terem aceito o nosso convite para participar do podcast e ajudado nessa troca de conhecimentos. Foi uma ótima conversa e um momento de muito aprendizado. Agora, para finalizar, gostaríamos também de agradecer a você, ouvinte que nos acompanha do outro lado da tela. Não esqueça de mandar o seu feedback e suas dúvidas no formulário na descrição do episódio. Elas vão ser respondidas nas nossas redes sociais. Para mais conteúdos de neuro e para ficar por dentro dos próximos episódios, segue o nosso Instagram, @neurotalks.ufxpa. Até a próxima!